Fala moçada, beleza? Vamos continuar aqui a pegada para a gente finalizar essa parte básica de estequiometria. Vamos para o primeiro exemplo, exemplo 1. Olha só, a estequiometria básica, ela trabalha basicamente na seguinte situação. Ele te dá a quantidade de um item da equação e te pergunta de outro. Ele pode até te perguntar de dois, mas aí seriam duas perguntas, letra A e letra B. A estequiometria básica é isso. Ele te dá a quantidade de um item e te pergunta quanto você precisa do outro ou quanto você vai produzir do outro. Por exemplo, numa indústria, pode ser necessário para os empregados saberem que eles têm uma determinada quantidade de reagente, de matéria-prima. E alguém pode perguntar para eles: quanto de produto eu consigo fabricar com essa quantidade de matéria-prima? Seria um caso de estequiometria, onde o enunciado do exercício te dá um dos reagentes. Reagente aqui é a matéria-prima da analogia. Então, eu tenho uma quantidade de reagente, quanto de produto eu vou conseguir fabricar? Agora, pode acontecer lá na empresa que ele recebe uma demanda, um pedido de compra. Eu gostaria de comprar tanto do seu produto. Então aí o empregado, o funcionário, ele vai ter que fazer o cálculo de quanto de matéria-prima ele vai precisar comprar para fabricar essa quantidade de produto determinada. Ou seja, às vezes o exercício vai te dar a quantidade de um dos reagentes e te perguntar qual é a quantidade de produto que é possível produzir. E outras vezes ele vai te dar a quantidade de produto que se deseja. Quanto de reagente eu vou precisar para poder produzir? Isso é estequiometria básica. Ela elimina os perrengues que acontecem na realidade. Quais perrengues? Por exemplo, nem sempre num processo químico é colocado os reagentes na proporção correta. Então significa dizer que às vezes um está a mais. E isso significa dizer que nós vamos ter um reagente limitante e um reagente de excesso, que é cena dos próximos capítulos. Então não tem esse problema, você não precisa preocupar com isso. Segundo problema que existe na realidade, às vezes o reagente, a matéria-prima utilizada, ela é impura, contém impurezas, sujeiras. Então para fazer o cálculo de quanto de produto é produzido, eu preciso descontar a impureza, essa sujeira. Então eu não preciso preocupar aqui na estequiometria básica com esse tipo de problema. E o último, que seria o rendimento de reação. Então o rendimento de reação é o seguinte: praticamente nenhuma reação química é 100% eficiente. Todas elas têm uma porcentagem de eficiência menor do que 100%. Então, por exemplo, vai existir várias reações que a taxa de conversão de reagente em produto é 30%. 40%, 60%. Significa dizer que não é todo reagente que vai virar produto. Então eu tenho que fazer essa correção. Só que aqui na estequiometria básica, eu não preciso preocupar com reagente fora da proporção, eu não preciso preocupar com impureza de reagente e nem preciso preocupar com o rendimento da reação. Então ele não tem nada disso. Ele simplesmente te dá a quantidade de um e te pergunta quanto que eu vou ter do outro. Olhando a receita, que é a equação química, você responde isso rapidinho. Então vamos lá, sem perder mais tempo. Olha só, exemplo 1. Filisbino tem 20 mols de N2. Eu estou usando aqui o mesmo exemplo dado na videoaula anterior. Então ele tem 20 mol de N2. Vamos supor que o exercício te pergunte quanto que ele vai precisar de H2. Então olha aqui na equação. Ele está te dando a quantidade de um reagente e está te perguntando quanto do outro é preciso. Então você vai lá na receita e olha a proporção. Tira essa proporção e resolve o exercício. Vamos fazer? Olha só como é que vai ficar aqui. Eu vou montar a minha regra de 3 para resolver esse tipo de problema. Então eu vou lá na equação, eu olho o N2 com o H2. A proporção é 1:3. Eu sempre vou iniciar escrevendo a proporção em mol. Tá? Faz assim que é seguro. Quando você ficar totalmente maduro no assunto, aí você pode pegar atalhos, mas por enquanto não faça isso. Então você vem cá e escreve, eu tenho 1 mol de N2, aliás, eu tenho não, a equação estabelece que é 1 mol de N2 está para 3 mol de H2. Essa é a proporção que a equação me fornece de cara, 1:3. Beleza. Só que Filisbino tem 20 mol de N2, então eu venho aqui debaixo de N2 e coloco 20 mol de N2. Quantos mol de H2 Filisbino vai precisar para poder reagir? Bom, X, a gente vai multiplicar isso aqui cruzado, X vezes 1 vai ser X, e 20 vezes 3. 20 vezes 3 vai dar 60.
60 mol de H2. Pronto, aqui está a minha resposta. Se Felisbino tem 20 mols de N2, ele vai necessitar, para reagir com esses 20 mols, 60 mol de H2. Isso é uma estequiometria básica. Te dei a quantidade de um reagente e te perguntei o do outro. Pode ser de 2 reagentes? Pode. Agora vamos para o exemplo 2. Observe. No exemplo 2, os dados estão em massa, grama, que é unidade para massa. O exemplo 1 foi mol. Então eu estou mudando aqui as situações para que a gente possa estar habilitado em qualquer situação. Olha só. Felisbino tem 30 gramas de H2. Quanto ele vai precisar de N2? Então, de novo, estou relacionando N2 com H2. Não tem problema. Eu mudei agora de mol a língua. Agora a língua é grama. Nós vamos trabalhar com grama. Beleza. Como que eu vou saber? Eu vou lá na minha receita e olhar a proporção. Toda vez você vai fazer isso. A equação química está lá para você toda hora consultar ela. Então, quando você olha lá na equação química, é 1 para 3. Você vai sempre começar com a interpretação em mol, para não errar. Vamos fazer de forma segura. Então, a proporção é, você tem 1 mol de N2 está para 3 mol de H2. Pronto, essa é a proporção tirada da equação. Eu estou toda hora repetindo isso, porque toda vez um aluno fala, da onde você tirou isso? Como que eu começo? Eu não entendi. Você não entendeu porque às vezes não está prestando atenção. Olha a equação, busque essa proporção e escreva ela aqui, correto? Pronto. 1 mol de N2 está para 3 mol de H2. Agora, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar traduzir essa proporção de mol para grama, correto? Bom, eu já fiz aqui, ó, de mol para grama. 1 mol de N2 é 28 gramas. Então tá aqui, 28 gramas de N2. 3 mol de H2 é exatamente 6 gramas. Eu já fiz essa tradução aqui no vídeo anterior, então depois você dá uma olhada. Então aqui eu posso escrever 6 gramas de H2. Pronto. Então eu tenho duas proporções. 1 mol está para 3 mol ou 28 gramas está para 6 gramas. Como o exercício envolve gramas, eu não preciso da proporção em mol. Só usei ela para me reescrever essa proporção em grama. Então eu vou riscar ela aqui, ó. Não preciso de você. Foi-me útil até agora. Daqui para frente você pode voltar para casa. Pronto, então a minha proporção é 28 gramas de N2 está para 6 gramas de H2. Agora eu vou lá no enunciado e vou buscar os dados do problema. Felisbino tem 30 gramas de H2. Então eu venho debaixo de H2 e coloco a informação de H2. 30 gramas de H2. Quanto de N2 ele vai precisar? Então aqui, em vez de eu colocar a interrogação, a gente coloca a letrinha X. A X é a interrogação dos cálculos. Pronto. E aí é só multiplicar cruzado. A gente vai multiplicar aqui, ó. 30 vezes 28, 6 vezes x. Então vai ficar 6x, o 6 já vai passar dividindo. E aí vai ficar 28 vezes 30. Para fazer esse cálculo, eu recomendo você simplificar tanto o numerador quanto o denominador. Por quê? Porque lá na hora da prova não tem calculadora. Então você tem que pegar a habilidade de fazer de cabeça. E a forma mais fácil de fazer de cabeça é diminuir esses números aqui. Porque com números pequenos fica muito mais fácil. Olha só para saber como que você vai proceder. Olha aqui. Eu tenho 30 e tenho 6. São dois números que têm intimidade um com o outro. Eles têm o máximo divisor comum. Eles são múltiplos. Então olha só para você ver. Se eu dividir embaixo por 6 e em cima por 6, como que fica? 6 dividido por 6 fica 1. Lá em cima eu divido por 6. 30 dividido por 6 dá 5. Pronto, então eu diminuí. O 30 virou 5, o 6 virou 1. Fica mais fácil, porque qualquer coisa dividido por 1 é aquilo que está lá em cima. Então fica 28 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40. 2 vezes 5 dá 10. 10 com mais 4, 140. 140 o quê? Ficou tão envolvido na hora de fazer o cálculo que esqueceu o que estava procurando. Aí você volta lá na regra de 3. O x está debaixo de quem? Ele está debaixo de 28 gramas de N2. Então, o x é o quê? Gramas de N2. Então, 140 gramas de N2. Está aí a nossa resposta. Então, Felisbino tem 30 gramas de H2. Ele vai precisar comprar no supermercado exatamente 140 gramas de N2. Fechou? Próxima videoaula a gente continua para que o vídeo não fique tão grande. Valeu!